Olá, sejam bem-vindos ao 59º episódio do Quartos Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem, pessoal, hoje a gente tem um episódio super especial. A gente tem uma convidada que é uma baita advogada, baita professora, sabe tudo de tribunais superiores. Hoje vai ser uma grande aula com a nossa querida, e posso chamar de querida amiga, a professora Carol Caputo. Oi, Carol, seja muito bem-vinda ao Quartos Excepcionais. Oi, Dulce, tudo bem, pessoal? Uma alegria imensa estar aqui, né? 59 episódios mostram o sucesso, né? Que é essa iniciativa de vocês, então estou muito feliz de fazer parte, viu? Obrigada pelo convite. Ô, Carol, A honra, a felicidade é toda nossa, não é, Dulce? exatamente. A gente lhe agradece muito por estar aqui enriquecendo o nosso canal. Sei que o debate hoje vai ser muito bom. Bem, hoje a gente vai voltar a tratar de um tema que a gente já tratou no nosso canal. A gente chegou a fazer, no passado, Carol, uma série de episódios sobre esse tema. Gravamos com vários professores quando a coisa estava mais quente, assim. E agora a gente sabe aí que o assunto vai voltar à tona. Eu queria até que você pudesse trazer isso um pouco para a gente. Vamos falar mais uma vez sobre RQF. E eu queria saber de você, Carol, assim, para a gente começar a nossa conversa. Essa iniciativa, esse instituto, você acha que ele seria necessário? Isso vai resolver o nosso problema? De, enfim, superlotação no STJ, de jurisprudência defensiva, enfim, queria te ouvir sobre isso. Vamos lá. A primeira informação que eu acho bacana, o pessoal que está assistindo o canal saber, é que houve duas iniciativas, né, de projetos de lei para regulamentação da RQF. Uma por parte do próprio STJ, é um texto mais simples, não tão, digamos assim, elaborado do ponto de vista aí das suas intervenções no código, e uma proposta da OAB. Essas duas estão relativamente andando recente. Eu acho que quando a gente estava lá em Floripa, né, nesse congresso agora de processo, a gente soube que foi designado para um deles, agora eu não sei exatamente para qual, o senador Sérgio Moro. Então, o tema está até andando em alguma medida, mas o fato é que também em conversas de bastidores a gente soube que o STJ estaria preparado para avançar em alguma medida nessa regulamentação via alteração regimental. Então, embora a Constituição diga, né, a gente precisa de uma lei para que esse instituto seja finalmente colocado em prática, surta os seus efeitos, produza aí todos esses anseios que estão sendo esperados da RQF, o fato é que algumas coisas já vão poder começar a andar. É o pragmatismo da realidade, né? O tribunal quer muito que a RQF faça uma diferença, seja esse divisor de águas, e aí, então, entrando na sua feita, esse bastidor para dizer, então, por que se quer tanto a RQF, né? E eu, assim que comecei a ver um pouco mais esse assunto de perto, né, eu trabalho com isso, então, enfim, eu precisei também fazer um mergulho aí do ponto de vista teórico, prático, etc. Eu confesso que cheguei a uma conclusão de que a gente sequer precisaria da RQF. Aí eu vou te dizer por quê, né? A gente tem hoje no STJ cerca de 1.300 recursos repetitivos, né? Mas a gente só tem 20 IACs. O que eu quero dizer com isso? O repetitivo, ele já tinha, né, uma grande expectativa de fazer um pouco essa pacificação da jurisprudência, né, nivelar essas decisões a nível nacional. Então, a gente poderia ter um repetitivo, né, enfim, que estancasse um pouco essa ferida do volume e fixadas todas essas, aspas, 1.000 teses, eu não sei exatamente quantos foram efetivamente já julgados, você já ter suficiente número de precedentes para você travar um pouco o sistema e tirar esse peso do STJ. Mas o que eu acho que o STJ acabou não fazendo todo o uso e potencial do repetitivo?
O STJ, por exemplo, ele tem uma postura, na maioria ali dos ministros que eu mais ou menos já percebi, de deixar que uma discussão se estenda demais até ele afetar o repetitivo. Ele tem assim, um pouco esse critério de deixar que a insegurança jurídica esteja a tal ponto que aí sim ele vai se pronunciar sobre aquilo. Isso é uma visão, me parece, muito equivocada do sistema. Porque o repetitivo, ele pressupõe a repetitividade. Mas a repetitividade pode ser o seguinte, do primeiro assunto que chega ao STJ, já talvez fosse suficiente ele não deixar que os outros subissem, né? E, no entanto, você tem, às vezes, 1 milhão de processos no STJ, sei lá, tratando da mesma questão, e ele demora a processar aquele repetitivo, e vão chegando processos, então acho que ele calculou mal esse potencial do repetitivo e desse travamento das portas que o sistema já dava. Porque o repetitivo ele já está ali naquele rol de precedentes obrigatórios, então ele já tem esse potencial de fazer um pouco essa arrumação da casa, né, em termos de limitação de acervo, etc. E aí vem o Código de 2015, que a gente já tem 10 anos, né, de, enfim, falando sobre ele, aí já, não de vigência, porque aconteceu em 2016, mas, enfim, 10 anos que ele está na estrada, sinalizando também uma outra alternativa ao repetitivo. Quero dizer o seguinte, olha, se você tem um instrumento sofisticado para travar o que é repetitivo, eu vou te dar um outro que você também vai poder usar quando você não tem a repetição, mas você também quer fechar algumas portas em termos de definição de tese, que é o IAC, né? Para quem não está tão familiarizado, é um incidente de assunção de competência, ele pressupõe não a repetitividade, mas ele pressupõe a relevância de um determinado tema, que para o sistema de precedentes justifica um pronunciamento mais definitivo do tribunal, né? Então, ele imagina, sei lá, uma questão que não tem, assim, tantos litigantes, mas que seja muito importante, sei lá, do ponto de vista social, né? Então, ele pode pegar aquela questão e afetar como um IAC, tal qual seria aí mais ou menos processado um repetitivo, julgado numa sessão, as duas turmas, né? Vamos supor que é um IAC de turma do direito privado, você tem a terceira e a quarta se engajando num pronunciamento definitivo. Se é um IAC, por exemplo, de competência da Corte Especial, você tem todo o tribunal drenando um pouco a atenção para aquele tema, e como o IAC também está no 927, né, quer dizer, também é um precedente obrigatório, o IAC também funcionaria um pouco com essa orientação definitiva do STJ para os demais tribunais poderem ter um precedente e dizer, olha, já há uma posição madura do STJ sobre esse tema. Então, assim, a primeira impressão que eu tive da RQF é assim, mas ele já tem 2, né, precedentes, instrumentos para pacificação, enfim, para fechamento do sistema, ele talvez nem precisasse de mais. E aí eu vou te dar um exemplo concreto do que aconteceu comigo para vocês verem como as duas vias foram usadas equivocadamente para dizer, olha, se tivesse sido bem feito, talvez a gente nem precisasse da RQF, porque os exemplos ilustram melhor essas nossas experiências, né? Essas nossas reflexões. Um caso de tributário que eu tive, a gente suscitou um IAC. Você veja, 20, com 15 anos de vigência da STJ, eu queria só frisar isso bem, tá? 20 IACs em 10 anos, né, de processamento aí da ideia do IAC é muito pouco. Porque o STJ tem um volume de processo, 20 é nada, né? Porque o STJ julga, ou enfim, tem ali de acervo. Para você ver como ele é mal compreendido. A gente suscitou o IAC. A ministra Regina Helena não quis processar o IAC. Achou que aquilo não era hipótese de IAC, enfim, não processou. Eu ganhei, né? A gente ganhou essa questão muito relevante do ponto de vista financeiro, não repetitivo, mas financeiro. Ganhamos por unanimidade na primeira turma. A Fazenda Nacional pegou um precedente da segunda e suscitou os embargos de divergência. Quando a gente ganha os embargos de divergência, eu tenho já um prenúncio de que aquele tema está resolvido, certo? Certo. Só que qual que é o problema dos embargos de divergência? Ele não está no rol de precedentes obrigatórios. Então, você não tem, embora seja algo que deva ser levado em consideração, você não tem um recado claro para os juízes, né, e tribunais federais ou do TJ, enfim, de que aquele tema está efetivamente pacificado e deve ser observado. Então, você continua chegando no processo. Você não estanca, como eu disse, essa ferida não fecha essa porta.
E aí também, qual que é a outra reflexão? Se ela tivesse aceitado o nosso IAC, eu tinha uma grande vitória no STJ definitiva. Eu tive uma na primeira turma, uma na primeira sessão e que não impediu a subida de processo. Então, para vocês verem como o IAC teria tido essa capacidade de tratar o tema de uma forma muito melhor, muito mais eficiente. Uma só decisão, fechamento de porta. Eu tive duas e a porta ficou aberta. Então, é um caso concreto para vocês verem como é que a coisa não andou bem, na minha humilde opinião. E aí também um outro gargalo de sistema, né? Que faz sentido a gente pensar desde logo agora, porque o que a gente for desenhar para a RQF, a gente tem que levar isso em consideração, né? Que eu acho que talvez ela não seja suficiente por conta desse grande problema que eu quero também falar aqui com vocês. A gente teve um repetitivo em outro caso, tivemos um repetitivo, aí sim, usou bem o repetitivo, pacificamos a questão também na primeira sessão. Aí teve um RE desse repetitivo para o Supremo. O Supremo disse que a matéria era infraconstitucional. Ficou todo mundo feliz, foi para casa, assunto encerrado. 2 anos depois, o Supremo afeta uma repercussão geral sobre mais ou menos o mesmo tema. Aí todo o setor nos procura e diz assim, Carol, mas a gente julgou o repetitivo, como é que o Supremo vai julgar uma repercussão geral desse assunto? Ele já tinha dito que a matéria era infra, né? Então, o que eu também quero que a gente pense, para vocês saberem, nós ganhamos, nós perdemos, e ganhamos muito apertado na modulação de efeitos para dizer, olha, o que o STJ julgou nos dava uma salvaguarda em termos de aplicação da lei federal, né? Então, como que vocês vão rever esse entendimento num terceiro processo, 2 anos depois, enfim, instabilidade do sistema. Então, tudo que a gente for pensar para a RQF também, tem que pensar o seguinte, não pode ser um rito de passagem, se ela for realmente necessária, que houve atropelo com muitos repetitivos, mas não pode haver com a RQF. Então, a gente também tem que entender, bom, ela talvez não fosse necessária, mas se ela de fato ela também precisa ter esse olhar daqui para ali. Então, acho que essas são essas primeiras aí, grandes reflexões. Se vocês... Pode falar, Dulce. Eu achei perfeitas as suas considerações, Carol, e, de fato, a gente vem num movimento muito forte para afetações, para a gente levar as questões para serem decididas por repetitivo. Inclusive, como você falou aí, a gente, inclusive, está tentando fazer isso antes do problema virar um problema. Então, a gente está querendo fazer, inclusive, no nascedouro do problema. Então, assim, a gente, para você ter uma ideia, na vice-presidência que eu trabalho, a gente tem 10 anos de CPC, a gente nunca tinha tido uma afetação confirmada pelo STJ. Esse ano, salvo engano, a gente já fez 10 afetações. A gente está super atento para afetações, para justamente a questão virar um repetitivo e a gente poder realmente aplicar a sistemática. Então, assim, com a sua fala hoje, me trouxe realmente essa reflexão se nós temos realmente necessidade da relevância da questão federal, entendeu? Se é preciso realmente isso diante de tantos temas. O que a impressão que eu tenho, às vezes, e também é um questionamento que a gente tem feito e eu queria compartilhar com vocês, é que, às vezes, alguns repetitivos, eles não resolvem. Eu não sei se a relevância da questão federal seria mais efetiva em relação a isso, mas, às vezes, por exemplo, a gente tem processo, o tema do PASEP, nós já estamos no 3º repetitivo. A gente tinha o ano 50, afetamos outro, que foi o 1.300, já afetamos outra questão. E, assim, isso não será, acho que a gente não vai debater tanto isso, mas a minha impressão é que quanto mais fechada for a interpretação desses temas, melhor, para que a gente garanta a segurança jurídica e aplique naquelas situações. E aí eu acho que talvez queira fazer algumas considerações também, não sei, mas essa fala dela também no final agora, Ive, trouxe um pouco para o que a gente falou no episódio passado, sobre a questão da modulação, e quando já tinha uma segurança com base num precedente. Mas é isso, Carol, fechando, eu concordo plenamente com você, tenho minhas dúvidas, e agora aumentou ainda mais as minhas dúvidas em relação à necessidade ou não da relevância da questão federal. Sabe o que eu acho, se engajando um pouco nessa sua fala? É que eu acho que os próprios ministros não têm bem presente esse papel, né? Então, assim, eles não processam tanto quanto eu acho que poderiam, eles demoram para julgar, ou eles próprios não têm esse olhar de sistema, por exemplo, eu tenho que afetar 2, ele começa por 1, vai tímido, e aí eu quero também dizer para você o seguinte, o seu papel aí, de ser tão nobre, por quê? Você tem uma visão
completa e geral de um Estado inteiro, certo? De todo esse volume de litigiosidade do seu Estado. Porque você é a porta que leva para o STJ ou barra na própria segunda instância, né? E esse dever de casa de vocês, talvez, dialogarem mais junto aos NUGEPs, é super importante, porque vocês vão poder dar sinais de alerta amarelo, vermelho para o STJ, diz, olha, vocês não podem esperar julgar isso, que isso está virando uma onda, que vai virar insuportável, vocês deem prioridade a esse assunto. E eu acho que isso talvez não esteja tão bem presente aí numa pauta de organização do STJ, né, dessas prioridades, do tipo assim, bom, afetou um repetitivo hoje, talvez eu tenha que julgar ele na semana que vem, entendeu? Porque essa visão de sistema estratégico, organizacional, uma gestão efetiva de precedentes, pressupõe muito diálogo cruzado com vocês. Então, assim, eu acho que essa maturidade de sistema de precedentes ainda é uma coisa que eu acho que a gente ainda está precisando avançar, entendeu? E só quando a gente tiver essa visão holística, esse diálogo, esse fluxo mais bem estabelecido, é que a gente vai ter esse norte que eu acho que, enfim, precisa. E aí também, enfim, pensando aqui em voz alta com vocês, uma dor, que aí eu falo da cadeira de uma advogada, né? A dor que a gente tem é que os próprios ministros muitas vezes não obedecem aos seus próprios precedentes, né? Então, assim, ter uma forma de que isso também fosse um pouco mais, enfim, uma preocupação institucional. A gente tem um julgado histórico, que acho que é do ministro Humberto de Barros, né, se eu não me engano, da Corte Especial, que ele fala da jurisprudência banana boat. Ele falou, olha, a missão desse tribunal é pacificar. Se eu próprio não aplico o que eu pacifiquei, quer dizer, está tudo perdido, entendeu? Não pode ser uma jurisprudência que vai para lá e vai para cá. E aí a gente vai ter que falar, por exemplo, também de um tema que eu acho que vai ficar mais urgente ainda com a RQF, que é o cabimento de reclamação por inobservância dos precedentes, né? O STJ fechou essa porta numa discussão muito apertada, e que eu acho que ele vai ter que revisitar cedo ou tarde. O Supremo está lidando com uma crise de reclamações muito grande, mas eu acho que faz parte, é um processo, e que ele não deveria fazer outra coisa a não ser continuar recebendo, mas entender melhor esses critérios técnicos para processamento. Então, o que significa fazer um salto absurdo direto para o Supremo, o que ele tem que aceitar, enfim, há toda uma discussão hoje, que eu acho que o STJ vai poder se valer dela no curto prazo, é que, inclusive, é a própria natureza da reclamação, né? Aí, avançando um pouco nesse tema, porque eu acho que tem a ver. Reclamação é ação, quer dizer, reclamação é o quê? Né, pressupõe necessariamente um contraditório, quer dizer, eu preciso intimar outra parte necessariamente, eu tenho custas, eu posso condenar em honorários, e o STJ ainda está lá no começo dessa estrada, né, ele fechou e ficou alheio a todo esse debate. Mas eu acho que é próprio do nosso sistema, em algum momento ele vai entrar nisso. Diga aí, por favor. Carol, eu queria me solidarizar com sua fala, né, e também colocar duas questões que me parecem bem relevantes nessa discussão sobre a necessidade da RQF ou não. E a solução que você traz, que, ou seja, já utilizar os mecanismos que a gente tem no sistema como forma de solucionar a crise, até porque eles foram concebidos para isso. E você criar mais um mecanismo, ainda mais do jeito que ele provavelmente vai ser processado, né? Me causam dois desconfortos. O primeiro deles, e eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso com o professor Wander, é a questão da estadualização da lei federal. Uhum. Esse é um ponto muito sensível, e esse é um ponto que deveria ser pesado nessa balança, né, de prioridades e de constitucionalidades, porque a gente tem um país que ele é essencialmente legislado por lei federal. A competência legislativa municipal, ela é restrita à estadual, eu não vou nem falar, porque é um residual que pouco sobra, considerando a amplitude da lei, da competência da lei federal, né, e a especificidade atinente à competência legislativa municipal. Então, na medida em que a Constituição dá um amplo espectro legislativo às câmaras, né, aos órgãos legislativos federais,
cria um Tribunal Federal de Uniformização da Interpretação da Lei Federal, e depois diz que esse mesmo tribunal pode deixar de apreciar matérias, existe aí, na minha humilde opinião, um vício do Constituinte derivado. Porque, ou bem, existem as leis federais que devem ter uma interpretação federal, ou bem, você começa a aumentar a competência legislativa estadual, já que não vai haver uma interpretação da lei federal para várias matérias. Então, o melhor manejo do IAC, como você colocou, e um uso mais ativo dos repetitivos, permitiriam a interpretação da lei federal com os efeitos almejados, né, que é diminuir o acervo do Tribunal Superior. E um outro ponto, que também me deixa preocupada, e que por isso entendo, compartilho do seu entendimento com relação à solução, é que, assim como o recurso extraordinário repetitivo morreu com a repercussão geral, o recurso especial repetitivo vai morrer com a RGQ. Desculpa, a RQF. Sim. E assim, na medida em que existe uma afetação e uma decisão sobre a relevância dessa questão, vai ter um julgamento de mérito. Na hora que tiver um julgamento de mérito, vai ter o mesmo efeito do repetitivo. Então, assim, hoje, a previsão no CPC de recurso extraordinário repetitivo, ela é uma ficção, porque não existe mais. E, assim, não vejo, e a gente vai chegar lá, não quero antecipar muito, mas só uma pincelada do que a gente ainda quer tratar com você a repercussão geral, que quase 20 anos, ela também começou sendo apreciada por órgãos fracionários. Em 2007, foi criado o plenário virtual e todas as repercussões gerais passaram a ser apreciadas pelo plenário. E, a partir daí, também não se devolvia mais para a turma originária, o mérito já era apreciado ali e, enfim, não havia mais espaço para recursos extraordinários repetitivos. Não temos como garantir, aliás, temos até como esperar que o STJ comece a ter uma atuação um pouco parecida. Uhum. Porque, óbvio, né, nós temos aí as diferenças de matérias, mas a corte não tem limitação de matéria. Então, quando as questões começarem a ser levadas, a apreciação, né, da relevância de determinada questão federal começar a ir para a corte especial, isso vai dar uma esvaziada completa em repetitivos, em questões que poderiam ser afetadas pelas sessões, por exemplo. Mas, enfim, Dulce, você ainda quer falar mais alguma coisa ou a gente já emenda aí? É um assunto muito legal, a gente ficaria aqui horas conversando. Mas só para fechar, eu não queria deixar de dizer algumas considerações. De fato, eu acho, Carol, você falou aí sobre a questão da maturação do próprio sistema de precedentes. Eu acho que se a gente tiver muitos temas, muitas teses, a gente precisa saber como aplicá-la, porque isso é um problema no dia a dia. Tem a questão do não cabimento da reclamação, então é outro problema para a gente verificar o acerto ou desacerto dessa aplicação. E fechando a questão dos repetitivos, da seleção de repetitivos, em vários encontros de vice-presidente, eu participei de alguns, então essa questão da afetação é muito estimulada, bem o que é a bola da vez. A gente estimula isso na Carta de Cuiabá, que são cartas de encontro de vice-presidente, na Carta do Rio, na recomendação do CNJ 134. Então, assim, um fomento muito grande a essas afetações, a essas seleções para virarem repetitivos, e aí será que os repetitivos vão realmente acabar? Inclusive, na nossa vice, a gente tem feito, inclusive, comunicação com outros tribunais, para a gente fazer, inclusive, identificação de temas, porque, como você falou também, muitas vezes o problema é uma questão repetitiva no meu tribunal, está tratando de lei federal e eu preciso levar ao STJ. Então, a gente tem uma visão, realmente, às vezes, de problemas locais que tratam da lei federal. Então, eu acho que o repetitivo atende muito a isso, sabe? E foi muito bom você trazer essa preocupação e dessa necessidade ou não da relevância da questão federal. Mas era isso para a gente poder continuar. Sim, vamos lá. Vocês me deram um gancho para uma outra reflexão que eu acho que é super importante. Mas antes eu queria só fechar um pouco do que ele falou
sobre haver aí um perigo de estadualização. Horrível, eu fiquei super preocupada com isso, porque né, uma das hipóteses de interposição do RESP é exatamente assim, olha, teve divergência, vai, entendeu? Não há dúvida de que isso é uma hipótese muito clara de interposição e processamento do recurso especial. É missão institucional da STJ. Mas, enfim, a realidade e a teoria são, às vezes, né, divergentes. E aí, o que eu fiquei também muito reflexiva e trago aqui para a gente pensar juntas, né? Uma pessoa que está dentro do STJ me provocou, Carol, isso já acontece. E como que acontece? Com volume de processos, o STJ já faz uma seleção sem critério, eu diria, porque, enfim, são 33 ministros, a maioria processa do seu próprio jeito mesmo, de escolha do que eles vão julgar, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem súmula 5, súmula 7, súmula 126, súmula, enfim, milhões de súmulas, que eles olham para aquele pool de processos e pensam que eles realmente vão processar de mérito. E, estatisticamente, a gente sabe que isso gira em torno de 6% dos casos que são providos no STJ. RESP. Que acho que quando chega em ARESP, vai para 1%, uma coisa assim. Então, o que eu quero dizer? Já acontece uma estadualização não escrita, não forçada, sem critério. Por quê? Se o STJ barra pela súmula, jurisprudência defensiva, sem critério, todos esses outros processos que vieram, né, do TRF-TJ, essa estadualização já acontece na prática. Por quê? Porque o STJ sequer vai conseguir rever aquelas decisões. Então, essa missão, essa ideia que a gente teria que o STJ, em princípio, está com a porta aberta, na verdade não está. Porque quando ele não processa, ele não entra na missão institucional dele de qualquer maneira. Então, assim, a gente só teria um critério mais claro para que isso ou acontecesse ou deixasse de acontecer. E aí, o que eu acho que talvez seja o nosso papel nessa regulamentação da RQF? Por exemplo, eu defendo que se a gente tiver uma grave insegurança jurídica dentro dessa interpretação da lei federal, e aí eu acho que vai ter que ser um pouco caso a caso mesmo, aí é uma hipótese meio que presumida de relevância. Mas outra pessoa também me provocou o seguinte, Carol, nem toda aplicação dissonante de uma lei federal vai gerar essa insegurança jurídica. Por quê? Questões culturais, às vezes, podem ser levadas em conta, né? Questões, por exemplo, peculiares de determinado estado. Isso tudo vai depender muito dos advogados, né? Enfim, colocarem essa perspectiva no papel e o próprio STJ ter um pouco cuidado de olhar com calma todas essas discussões, entendeu? Mas eu tenderia a dizer que, de fato, para não haver uma estadualização grosseira, né, dessa aplicação da lei federal, a gente vai precisar trabalhar um pouco melhor, tanto a cabeça dos juízes de segunda instância, né, quanto dos do STJ, para dizer, olha, olha com cuidado o que for divergência. Esse acho que é o meu ponto. E assim, aumenta a responsabilidade dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, que hoje sabem que são muito rito de passagem. Então, assim, com todo respeito, também julgam um pouco meio, sabe, sem tanto cuidado. Não estou dizendo que é preguiça, é falta de vontade. É que também, dado o volume, é impossível prestar uma jurisdição também, enfim, né, ali com toda a atenção que deveria ser empregada. Mas a partir do momento que a gente os empodera, de dizer, pode ser que esse seu recurso nunca seja revisto, cuidado com o que você decide. É um pouco, acho que, esse recado que a RQF vai dar, sabe? Então, examine muito melhor esses fatos, muito melhor as questões de direito, questões, né, processuais de mérito, enfim, para que a gente possa ter uma análise mais bem, enfim, robusta do que de fato vai poder ser revisto ou não. Então, assim, é um pouco isso. Acho que já acontece sem critério nenhum, sem filtro nenhum. Se não tiver que acontecer, a gente vai ter que definir melhor o que é essa insegurança tão grave a partir da divergência, se vai ser presumido ou não. A Constituição trouxe algumas hipóteses bem confusas, de forma bem técnica, mas acho que na lei a gente pode trabalhar melhor. Então, acho que são essas algumas reflexões. Em relação a acabar repetitivo, a gente fez uma proposta de anteprojeto, né, para a regulamentação da RQF, lá pela BPC, em que a gente debateu muito e a gente chegou à seguinte conclusão. Tal como aconteceu com a repercussão geral, se a gente tiver a RQF no RESP, ela vai acabar com os repetitivos perdem sua razão de ser.
né? Porque você vai ter mais ou menos o que seria, na nossa visão, um Instituto da Repercussão Geral com a cara do STJ, com a cara do RESP. Então, o repetitivo, ele acaba sumindo, digamos assim, em termos de processamento, para dar lugar a esse outro filtro, né? E aí também é bacana a gente dizer para vocês o porquê. A outra proposta de anteprojeto, essa é a visão do STJ, tá? Quando o STJ processa um pouco a RQF, ele está dando esse sinal. Eu quero ficar parecido com a repercussão geral do Supremo. E nos parece mais acertada. Mas a OAB, é importante que a gente pense sobre isso, ela traz uma outra perspectiva. Com medo de, exatamente, a gente ter uma estadualização muito, muito engessada, de, enfim, as partes não terem esse acesso ao STJ, e aí há toda uma discussão. Acho que quem fala muito sobre isso é o Marinoni, acho que o Mitidiero, né? Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho direito a ter o recurso analisado, né? Quer dizer, até onde vai um direito mais ou menos ligado aí a seu direito de ação e de acesso ao judiciário, e o que significa isso em termos de aplicação de precedentes? Quer dizer, nem todo mundo deveria ter um recurso, né, alcançado, aberto, examinado pelos tribunais superiores. É verdade? Eu não sei. Mas, enfim, toda essa discussão teórica, né, para dizer que a OAB está muito presa nessa ideia de que todo mundo que quiser chegar tem que chegar, né? E aí, então, o que ela fez? Ela olha para o modelo do TST, que, com todo respeito, me parece muito fracassado, porque se a gente olha, né, pelo critério da transcendência, que é um pouco do que o TST escolheu, diferente do caminho do Supremo, a gente tem que voltar só um passo atrás. O que a gente quer com a RQF, né? E aí o recado, a visão geral é diminuir o acervo do STJ para que ele julgue mais e melhor, menos e melhor, né? Então, eu vou me debruçar sobre menos processos, mas vou deter a minha atenção mais tempo em cada um deles. E aí, olhando esses dois caminhos, então, a gente vê que o Supremo diminuiu hoje um acervo que eu acho que era, sei lá, de 200 mil para 20 mil. Então, eu acho que é um caminho, me parece, bem sucedido, com vários erros. Eu brinco que a gente trocou a roda do carro andando muitas vezes, né? Então, assim, vários problemas de contraditório, ampla defesa, transparência, enfim, vários problemas. Mas a gente tem hoje não é mais um Fiat sem uma roda, talvez a gente esteja aí, sei lá, com Volkswagen, com umas rodas estilizadas, entendeu? E o TST, ele continua com um acervo de processos muito sobrecarregado, sem conseguir pacificar determinadas questões e fechar essas portas que o sistema talvez quisesse ter fechado. Então, assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que talvez a gente tenha que se colocar um pouco mais para o modelo do Supremo. Então, para te dizer que eu acho que na nossa anteprojeto a gente fez uma limpa no código, onde tinha recurso especial repetitivo, a gente faz essa limpeza para dizer só recurso especial com relevância da questão federal reconhecida. Mas, enfim, é um debate teórico que a gente vai precisar até entender qual é a escolha dos nossos parlamentares, né? Enfim, qual é o caminho que, de fato, eles se engajam para seguir, e do próprio STJ, se, de repente, nessa via regulamentar aí, via regimento interno, eles também já não vão trilhando essa via, porque me parece uma encruzilhada, a gente vai ter que ir para qualquer um dos dois lados. Eu iria, como eu disse, para o lado da repercussão geral. E aí, meninas, falando em repercussão geral, eu acho que é outro tema que eu queria aqui pensar também em voz alta com vocês. A gente, mais do que nunca, vai ter dois recursos com esse potencial de pacificação, enfim, de limpeza do acervo, mas que os dois se voltam contra o mesmo acórdão recorrido. E aí que eu acho que é um ponto que a gente está perdendo a chance de olhar melhor e com cuidado esse desafio. O que significa, né? O professor Barbosa Moreira, quando nasce o STJ, com a missão de desafogar o Supremo, ele dizia que a gente, então, acabou, já que tinha um sistema recursal complexo, a gente ficou mais complexo. E é verdade, né? Porque são dois recursos para reformar uma única decisão. Hoje, a gente já tem um problema que a gente ainda não conseguiu curar, né? Se eu tenho, por exemplo, metade do meu acórdão tratando de matéria infra
e metade do meu acordo tratando de matéria constitucional, fica, às vezes, muito complexo para o advogado tentar dizer qual é, de fato, o recurso que ele precisa interpor. Aí, nisso, eu acho que a gente precisava entrar, porque tudo que a gente pensar para a RQF tem que passar um pouco por esse nivelamento aí do que é o papel do Supremo, do que é o papel do STJ, o que de fato vai poder ser matéria para processamento na via da RQF, o que vai ser processamento na via da repercussão geral. Algumas discussões já andaram, ainda com repetitivo, né? O Supremo, por exemplo, teve uma questão de ordem antiga já, em que ele disse: é perfeitamente possível eu ter um recurso repetitivo rodando sobre o mesmo tema de uma repercussão geral. Mas será que a gente vai querer isso com a RQF? Será que faz sentido a gente ter duas discussões sobre as mesmas questões, uma com viés constitucional, outra com viés infraconstitucional? O STJ, por exemplo, ele tem um termo de cooperação com o Supremo, em que eles também conseguem identificar um pouco essa sobreposição de litigiosidade e, a partir daí, também tomar algumas decisões. Ou afetar logo um determinado tema para que os dois tribunais se pronunciem sobre aquilo, ou, eventualmente, retrair nesse processamento, exatamente porque, se julgarem a questão sobre o viés infraconstitucional, talvez nem sequer o Supremo precise se pronunciar. E aí, algumas coisas também, enfim, teóricas, precisam começar a ser compreendidas, né, pelos advogados, porque são eles que levam esses recursos. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa, mais do que nunca, sofisticar, em termos de interposição do RESP e daqui para frente, é o seguinte: a gente não tem o cuidado de olhar para esse acórdão e fazer um dissecamento, né, de que é tudo que vai ser enfrentado no meu recurso. E aí, eu confesso que até eu tenho algumas dúvidas, do tipo assim, eu tenho, vamos supor, sei lá, uma cobrança de um tributo. Eu não quero pagar o tributo porque eu acho que não está prevista, por exemplo, a hipótese de incidência que está prevista numa lei federal. Então, não quero pagar esse tributo. Mas aí, enfim, eles entendem que está prevista a hipótese de não incidência e ainda reforçam lá com um princípio constitucional, vamos supor, o julgador, né, o acórdão do Tribunal Regional Federal, foi lá e entendeu, não, você tem que pagar e, inclusive, traz um argumento da Constituição. Vamos supor que eu olhe, eu, advogada, para esse recurso, e eu digo, eu invoquei um argumento, né, capitulei a minha pretensão numa lei federal, ou na ausência dela. Mas o julgador trouxe um argumento constitucional. Qual que é o recurso que eu interponho? Né? Eu vou ter que atacar, eu vou ter que atacar o fundamento do acórdão, que é constitucional, mas eu estou pedindo a aplicação de uma lei federal, né? E aí, há uma grande discussão na doutrina de dizer o seguinte: se eu deixasse, na verdade, essa decisão puramente na mão do advogado, ele é que direcionaria quem deve decidir sobre o quê. E, de alguma maneira, é uma manipulação unilateral quando esses regimes de competência, na verdade, estão pré-estabelecidos na Constituição. Ninguém deveria ter a chance de ativar ou não ativar um determinado tribunal. Mas, se eu não interponho os dois recursos, pode ser que o STJ chegue à conclusão de que você tinha uma matéria constitucional que você não atacou, né? Mas pode ser também que, no fim das contas, como eu queria a aplicação da lei federal, o Supremo diz assim: você recorreu por conta desse fundamento, mas o seu caso é puramente a aplicação da lei federal. Eu vou dizer, eu sei, mas o juiz não entendeu assim, então a gente fica correndo muito atrás do rabo. E aí, qual que é o problema que eu acho que a gente tem que definir daqui para frente? O CPC trouxe uma regra que a gente chama um pouco de ponte de transição, que é para exatamente parar de ficar com esse limbo. O que é de cada um, para onde eu direciono, se eu interponho os dois recursos, eu acabo perdendo essa ponte de transição. Isso que é super importante a gente falar, tá? Se eu interpus o RESP e era hipótese de RE, o Supremo já tem aceitado até bem essa regra, quer dizer o seguinte: o próprio STJ pode dar prazo para a pessoa trazer a preliminar de repercussão geral, a outra parte faz o contraditório e manda os autos para o Supremo. Se o Supremo entender que não, que aquilo lá é ímpar, ele devolve. Essa ponte de transição, o Supremo está entendendo que eu só posso usar quando eu interpus um dos recursos. Se eu interpus os dois recursos, ele não deixa, porque ele parte do pressuposto que você tinha realmente duas pretensões muito claras. Então, é melhor hoje em dia, e as pessoas não têm percebido isso,
calcular um dos dois de uma maneira muito robusta. Porque se alguém disser, olha, você errou, eu tenho essa possibilidade de o próprio tribunal me deixar corrigir. Porque se eu interponho os dois, eles nem têm admitido essa possibilidade aí de dupla, enfim, exame ou definição de quem era o tribunal competente. E isso na RQF, gente, vai ser mais do que nunca muito importante. Porque é isso, eu vou dar a chance dos dois tribunais também, em alguma medida, poderem me dar definitivamente, olha, de onde virá a minha resposta sobre este problema. À luz do desembargador que negou a minha pretensão, ou à luz do que eu entendo que enfim, aí o recurso cabível e a lei, né, a ser aplicada ao meu caso. Ive, pode falar, depois eu continuo no raciocínio. Carol, você quer terminar? Porque eram alguns argumentos de reforço aí que você já estava colocando. Deixa eu só, então, complicar um pouco mais, para a gente aí ouvir vocês, para continuar também fazendo as nossas reflexões em voz alta. Este é um caso, por exemplo, que está até simples, porque eu tenho um argumento, o desembargador tem outro argumento, fundamento, e aí eu tenho dúvida, em tese, interporia só um, com a chance de eu ter essa ponte de transição entre o Supremo e o STJ garantida pelo legislador. Não dá mais para aplicar a súmula 126, não dá mais para aplicar a súmula 283, que são velhas conhecidas. Se houver um fundamento no acordo inatacado, seu recurso cai. Tem casos, pessoal, que a gente vai ter as duas discussões muito bem postas. E aí também eu vou dar um outro exemplo mais claro para a gente ir engajando. Eu posso dizer também que eu não quero pagar a mesma historinha, não quero pagar um tributo, mas eu também posso dizer o seguinte, que eu não posso pagar o tributo não só porque não tem previsto o fato gerador, mas porque eu tampouco tenho capacidade contributiva. Aí sou eu engajando em dois argumentos, um infra e um constitucional, para dizer que eu não vou pagar aquele tributo. Aí, seja lá o que o desembargador do TJ, do TRF, disser, eu tenho que necessariamente engajar em dois recursos. Por quê? Porque se eu tiver o fato gerador, eu ainda não tenho a capacidade contributiva, certo? Mas se eu tiver a capacidade contributiva e não tiver o fato gerador, eu também preciso derrubar esse argumento. Então, eu tenho que derrubar dois obstáculos para conseguir não pagar o meu tributo. Aí, nesse caso, eu não tenho escolha, porque qualquer um dos dois fazem ficar, digamos ali, pelo menos, rígida a pretensão tributária, né? Aí, nesse caso, gente, fica um pouco mais complexo, porque eu tenho que passar pelos dois tribunais. Só que a gente também tem um problema no fim de linha que acontece. Que vamos supor, eu ganho no STJ, não tenho fato gerador, mas perco no Supremo. Eu tenho capacidade contributiva. Eu pago ou não pago? Quer dizer, eu não consegui reformar o meu acórdão recorrido por completo. E a gente não tem entendido bem que para qualquer pessoa ganhar uma coisa em terceira, aspas, instância, Supremo e STJ, eu preciso que esse acórdão, que era único, seja reformado pelos dois recursos. Então, isso é um desafio que eu acho que a doutrina tem pensado muito pouco sobre isso. Quer dizer, em que medida, com a RQF, com a repercussão geral, eu vou ter dois superprecedentes que podem ser contraditórios, porque eles vão dizer da mesma decisão. E a gente não está, assim, atentando a essa dificuldade do sistema. Então, assim, a RQF, quando ela nascer, ela vai ter que também levar em consideração isso. A partir do momento que eu tenho um super precedente, mas eu já tenho, no outro caso, uma repercussão geral sobre o tema, talvez a gente já tenha aqui, sei lá o que vai fazer. Mas, enfim, entender como é que o sistema vai fechar, porque não vai ser suficiente a minha RQF e tampouco será suficiente, talvez, aquela repercussão geral. O último pitaco para essa confusão é que eu acho que o Supremo tem reformado muitos entendimentos do STJ. E eu tenho batido muito na tecla de que o STJ, gente, tem uma competência, enfim, definitiva para dizer sobre a aplicação de lei federal. Eu, se sou ministra do STJ, se Deus quiser, nunca serei, mas eu bati o pé e disse assim, olha, eu não vou mudar a minha jurisprudência, porque a Constituição me garante a palavra final e definitiva sobre essa interpretação. Se o Supremo declarar aquele dispositivo infraconstitucional inconstitucional, tá tudo bem, não aplico mais porque você limpou aquilo do sistema. Mas tudo que não tiver essa força de inconstitucionalidade, eu
mando. Então, eu acho que você já devia delimitar bem o seu espaço e dar uma banana para o Supremo em várias questões que ele faz lá. Ah, não, mas aqui não se aplica. Quem falou que não se aplica? Eu disse que se aplica. Então, acho que a gente tem que insuflar um pouco mais o STJ a também assumir esse papel de dizer, olha, aplicação e interpretação eu que mando. Se você quiser dizer sobre a inconstitucionalidade, inclusive eu posso também. Basta eu fazer isso pelo órgão competente, né? Que é a regra da cláusula de plenário. Mas vamos supor que fica lá a inconstitucionalidade só com você. Esse aqui é o limite para a minha RQF e esse aqui é o seu limite para a sua repercussão geral. Então, isso tudo tem que entrar. E por que eu também estou trazendo isso? Parece fugir um pouco da RQF, mas eu sabia que vocês já tinham estressado um pouco mais a premissa do Instituto, né? Enfim, toda essa parte mais teórica e tal, mas não essas dificuldades práticas, que aí eu acho que era o que eu podia agregar. Então, me digam aí, Vidus, que eu vi que vocês estavam com a mãozinha levantadas para a gente seguir no raciocínio. Cara, eu acho que você trouxe uma questão super relevante. A gente gravou um episódio, tem uns anos já, sobre a súmula 126 e trouxe algumas discussões em contraposição à súmula e o 1032 e o 1033, que é esse regime aí, né, não dá mais para falar em fungibilidade, né, mas esse nome é bem mal posto para a situação, mas dessa possibilidade de conversão de um recurso no outro. E quando a gente se debruçou sobre o assunto, a gente trouxe algumas dessas situações meio bizarras que você trouxe aqui, inclusive a hipótese de necessidade de interposição de um recurso extraordinário, cuja repercussão geral já foi negada para evitar a aplicação da súmula 126 para salvar o seu recurso especial. Então, assim, essa competência repartida dos tribunais superiores, conjugada com um sistema muito complexo e que não dá devida atenção a essa repartição de competência, traz algumas situações que para o advogado são muito difíceis de enfrentar, e essa questão da sobreposição, né, do STF acabar, de alguma forma, mudando o entendimento da interpretação de uma determinada lei federal ao fundamento de que seria uma interpretação à luz da Constituição, etc., e de uma necessidade de delimitação, né, de até onde isso pode ir. A gente vai ter um problema eterno, porque a gente tem uma Constituição gigantesca, e onde a gente consegue encaixar muitas matérias tratadas por lei federal na Constituição. Então, a sua sugestão de solução sobre uma determinada norma, né, federal, o STF só poder falar sobre a sua constitucionalidade é uma solução extremamente razoável e saudável para o sistema. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido, né? E de certa forma, o próprio sistema valida um pouco, eu acho, essa última revisão pelo STF, ao abrir as portas para o recurso extraordinário de uma decisão do STJ, ao dizer que, enfim, ao autorizar, de certa forma, né, a possibilidade de revisão dessas questões pelo STF, não há nenhuma proibição, nenhum empecilho desses acórdãos de repetitivo serem levados para o STF pela via do recurso extraordinário. Então, assim, de alguma forma, para o nosso desconforto, essas portas ficam abertas e, de fato, não há um amadurecimento da doutrina legislativa, muito menos, sobre como desenvolver esses temas à luz da limitação de competência, da competência constitucional, né, de cada tribunal. Posso dar um outro pitaco? Tem algumas reflexões que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, né? Ainda que eu tenha algum fundamento e tenha algum fundamento constitucional, quer ver uma coisa que a gente não vê tecnicamente? O que era uma condição necessária ou suficiente para a manutenção do acordo, tá? E aí também tentando pensar em exemplos,
Eu aprendi isso muito num artigo, gente, mas é um artigo que mudou um pouco a minha cabeça e da forma como eu vejo esse problema todo, que eu comecei a estudar melhor a súmula 283. E o professor Clóvis Quemerich tem um artiguinho que o Fred Didier me falou, Carol, leia esse artigo. E realmente ele é antigo, mas muito bom para a gente pensar o seguinte. Ele começa a dizer o seguinte, existem essas condições necessárias e suficientes, e com base nisso também deve ser alguns critérios para a gente interpor um ou outro ou processar um ou outro. Então, por exemplo, a nuvem, pegando um exemplo, a nuvem é uma condição necessária para você ter chuva, mas não suficiente. Você pode ter uma nuvem, mas que dada a temperatura, pressão, etc., ela não é uma nuvem que está condensada pronta para chuva, entendeu? Então, só ter uma nuvem no céu é uma condição necessária, mas não suficiente para a chuva. Então, pensando isso do ponto de vista dos recursos, talvez eu tenha uma condição necessária para provimento do meu recurso, mas não o suficiente. E aí também pensar no que seria um argumento, um fundamento suficiente para a manutenção do acórdão que me guia, né, no processamento do meu recurso. Por exemplo, eletrocução, cadeira elétrica, é uma condição suficiente para matar alguém. É um instrumento lá, um critério suficiente para matar. Mas ele não é necessário. Eu tenho outros para matar. Eu posso matar com agulha, né? Por exemplo, um condenado à morte, né? Vamos supor, lá nos Estados Unidos a gente não tem pena de morte, mas vamos pensar nesse exemplo esdrúxulo, né? Você tem várias formas de acontecer o fenômeno morte, né? A cadeira elétrica ela é suficiente. Ainda que eu pudesse ter a injeção, etc., ela já mata, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, assim, sabe? Eu acho que nós, advogados, também não fazemos esse dissecamento para separar, por exemplo, o que é questão prejudicial, o que é questão preliminar, o que é questão processual, o que é questão material, o que é suficiente, o que é necessário, o que se eu derrubar, não derrubo o outro. O que se eu tiver que recorrer, eu preciso derrubar 2 pilares da minha decisão. Tão poucos julgadores de TJ e de TRF fazem essa análise. E muitas vezes, gente, existem argumentos que não são fundamentos, né, do ponto de vista do questionamento de uma decisão. Então, eu posso dizer, por exemplo, olha, pague o tributo, porque tem um fato gerador, mas eu posso dizer, até porque isso atrapalha a economia, o Estado precisa disso. Isso tudo, gente, eu não consigo recorrer disso tudo. Que isso tudo são argumentos que robustecem o fundamento de que o tributo é devido, mas eu não tenho recurso contra eles, porque eles são irrelevantes para fins de recurso, né? Se a economia vai bem, se a economia vai mal. E eu estou fazendo um pouco uma brincadeira, mas direto, gente, os argumentos do Supremo são nesse sentido. Vai quebrar o país, né? A conta contra a Fazenda é de 1 bilhão e o que eu tenho a ver com isso? Né? Eu estou falando de aplicação de direito. Então, existe muita coisa também no acórdão que, de alguma maneira, ele floreia, mas é irrelevante para fins recursais e de processamento de tese. Fala, Dulce. Eu achei, Carol, muito importante essa sua... Eu acredito que as pessoas não aplicam a súmula 283 pensando nessa sua construção. Eu, Dulce, ando incomodada e querendo pensar justamente nisso. Será que esse fundamento é suficiente para... Né? Então, assim, eu acho que é muito oportuno isso. Talvez isso seja um ótimo argumento para rebater no agravo do 1042, quando for aplicada a súmula 283. Então, fazer esse estudo, inclusive, eu já quero ler esse artigo, mas realmente é um risco muito grande não interpor os 2 recursos, porque, com certeza, poucas pessoas talvez saberão fazer essa sua construção, que é muito importante a gente pensar nela, e provavelmente vão aplicar a súmula 126, né, que não foi interposto os 2 recursos. Então, realmente é um risco muito grande, mas muito interessante, Carol, eu quero ler esse artigo. Pode mandar. E aí, complicando o sistema, pensando na prática da RQF. Outra coisa que eu perguntei a pessoas que estão pensando isso também ali no seu nascedor. O que eu vou fazer com um argumento que também é muito próprio? Gente, eu estou dando um tom de advogada, bem que é só o que eu sei fazer, né? Mas, enfim, o que a gente vai fazer com 1022? Né? 1022, para quem também não tem esses números tão presentes, é o argumento mais chavão, mais padrão, mas, olha, se não tiver nada, recorre pelo 1022, que é
a falta de qualidade do acórdão. Então, na pior das hipóteses, você fala, olha, eu opus embargos de declaração, mas o tribunal se manteve omisso em relação a isso, contraditório em relação a isso, esse ponto está obscuro. Então, a STJ, no mínimo, me deixe voltar uma casa para que eu tenha um acórdão melhor, mais robusto, e depois, se for o caso, a gente vem aqui ao STJ definitivamente discutir o mérito dessa questão. Então, a violação ao 1022 é uma carta na manga que todo advogado tem quando interpõe o RESP. Basicamente, acho que todos que eu pego têm uma violação ao 1022 por essa falta, né, de correção do acórdão na visão do advogado, que, enfim, vai buscar aí uma reversão daquela decisão. E aí eu perguntei, o que a gente faz com o 1022 na RQF? Porque o 1022 foge um pouco desse raciocínio que a gente estava tendo, né? De dissecar melhor, enfim, de entender as questões, porque o 1022 é uma falha jurisdicional. O 1022 não traz propriamente uma discussão, talvez, né, enfim, aí mais palatável, né, do tipo, é ou não é devido, devo ou não devo fazer, posso ou não posso avançar. É o seguinte, olha, prestaram mal minha jurisdição. E como que eu faço com o STJ avaliar uma relevância disso? Gente, eu tenderia a dizer tecnicamente, né, teoricamente, que toda falha da prestação jurisdicional é relevante. Porque se eu tenho uma jurisdição mal prestada, eu não posso acreditar que isso não é relevante. Porque você prestar mal a jurisdição é uma falha de sistema. Então, reconhecer essa falha de sistema é uma obrigação do STJ. Isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, como eu disse, todo advogado vai trazer essa preliminar. Então, todo mundo que tiver o 1022, a violação ao 1022 vai subir? E aí, o que o STJ vai querer dizer? Não. Porque senão eu faço toda essa movimentação para fechar o sistema, ter aplicação de testa, tal, e eu tenho um gargalo. Então, assim, isso vai ser ainda mais um complicador. Como é que vocês vão analisar e como é que o STJ vai enfrentar a argumentação do 1022 para fins de classificação do que é relevante e dizer, eu vou julgar. Será que cada um do 1022 vai ter que ser atrelado necessariamente a uma questão de mérito? Ou será que para determinadas questões de mérito, tanto faz se foi bem prestada ou mal prestada, eu não estou nem aí, eu assumo uma falha e está tudo bem? E aí, gente, olhando um pouco para trás do que eu disse, se a gente fosse aproximar a repercussão geral, o Supremo, nesses 15 anos, já fechou muita porta e já disse, essa questão constitucional estará mal decidida. Tudo bem. Por quê? Porque ela não é uma questão que alcança o interesse, né, que ultrapassa o interesse subjetivo das partes, que sai do processo para justificar o meu pronunciamento. Então, a gente também tem que ter bem presente que, eventualmente, falhas do sistema deverão ocorrer. Mais do que nunca, é aquilo também que eu disse. Vai aumentar a importância, essa missão, esse poder dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Será que nós, advogados, estamos preparados para isso? Será que a gente vai continuar com essa postura também adversarial de que eu recorro de tudo? Porque, assim, eu, na universidade, também não fui treinada para, por exemplo, pensar em composição, né? Fazer ali uma via negociativa melhor com a parte. Eu assim, recurso. Quais recursos cabíveis? Tá. A gente está sempre incentivado a levar aquela discussão adiante. Então, enquanto as universidades também não começarem a falar, olha, gente, é o seguinte, a partir de agora não vai recorrer mais, essa via está fechada, a gente vai ter essas dificuldades, enfim, quais são essas outras posturas que eu tenho que adotar? E uma primeira coisa que também me vem em mente é o seguinte, mais do que nunca, tendo RQF e repercussão geral abertas, não vai ter nenhuma ação, e aí são poucas que eu já entrei em nome próprio, tá? Mas não vai ter nenhuma ação minha que eu não vá vasculhar essa jurisprudência dos dois, para, da primeira instância, eu invocar um precedente. Nossa, Carol, mas você nem entende para que rumo vai o processo. Eu tenho que fazer isso. Todo mundo tem que fazer isso. Porque a partir de agora, se eu já tenho um precedente, por exemplo, que eu quero que se aplique ao meu caso, eu tenho que fazer isso da primeira instância. Cada vez mais que o juiz falar de sistema, quando de repente eu chegar lá, a minha chance aumenta. Mas pode ser que eu não chegue. Então, mais do que nunca, alguém tem que entender que aquela camisa de força serve em mim. Ou não. Eu também vou ter um ônus argumentativo da distinção. Olha,
não dá causa madura aqui, porque não tem nada a ver com aquilo, deixa eu explicar por quê. Mas, gente, da primeira instância, eu acho que isso tudo a RQF está sinalizando, gritando, e a gente não se deu conta. A gente não está pensando esses efeitos que vêm em cadeia, porque, assim, tem 1 milhão de efeitos, e aí eu vou destacar alguns também, só para a gente pensar que eu acho que são muito ricos, assim. Hoje eu separei alguns artigos do código em que o fato de você ter, o código fala repetitivo, às vezes súmula vinculante, repetitivo, repercussão geral, IAC, RDR, enfim, mistura um pouco, até uma das coisas que eu acho que a gente devia dar uma uniformizada nesses anteprojetos, mas se não der, tudo bem. Por exemplo, concessão de tutela de evidência, 311, a tese jurídica que estiver pautada em um dos dois concede a tutela de evidência, ou seja, sem tanto ônus argumentativo para ninguém, nem para o juiz, nem para a parte que invoca. Improcedência liminar do pedido, 332. 496, dispensa da remessa necessária, se eu tiver fundado em súmula repetida e RDR e AC. 521, dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença. 932, julgamento monocrático do recurso. Tudo bem que eles fazem com tudo, mas enfim. Em tese, deveria ser com esses super precedentes. Julgamento liminar de conflito de competência, cabimento de ação rescisória, né, contra decisão baseada em súmula ou repetitivo, cabimento de reclamação, se você também tiver exaurido a instância, e suspensão nacional dos processos. Todos esses efeitos em cadeia, a RQF vai ter no seu bolso, entendeu? Para todo mundo que estiver olhando e falar, gente, já tem uma RQF lá, agora eu preciso trilhar o meu caminho diferente. Eu preciso mudar o meu mindset, eu preciso mudar a forma como eu litigo, e eu preciso entender que isso tudo vem como uma consequência muito natural, que aí também no começo o repetitivo não fez, e 20 IACs jamais teriam a condição de fazer. Que são muito poucos, significa quase um nada no mundo de processos do STJ, né? E eu não sei se também, né, Carol, o 1030 também, negar seguimento ao recurso. Liminarmente, né, assim que seria já logo não sobe mais. E você vê, a gente só conseguiu fazer 26 mil processos, mais ou menos, de acervo do Supremo com base no 1030, né, Dulce? Porque já não sobe, ele decidiu, acabou, ninguém mais leva. O que também de alguma maneira, também um desafio que agora o Supremo começa a lidar. E quando eu tiver que rever uma decisão? A tese do século, né, que o Supremo diz que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é um tema que o ministro Gilmar, semana passada, já disse que foi um erro do Supremo. Então, assim, esse caso está fechado pelo 1030, porque tem uma repercussão geral robusta, que delas tiveram milhões de filhotes de subteses de repercussão geral, etc, etc, etc. STJ reviu sua jurisprudência, enfim, mudou lá um tanto de coisa, mas agora o Supremo estaria dando sinais de que vai rever. Então, o 1030 vai virar né, talvez um enfraquecido 1030, por conta dessa sinalização de que eventualmente vai ter uma reversão aí de entendimento. Então, assim, é isso, a gente precisa entender isso tudo. A RQF não existe sozinha, né, no sentido de, vai vir mais um filtro e tal, mas ela, até eu não disse isso, ela é mais do que um filtro recursal, né? Se ela se assemelhar mesmo à repercussão geral, o Paulo Mendes, meu querido amigo também, que é, enfim, um super estudioso, ele insiste muito nisso, né? A repercussão geral, ela é uma técnica de julgamento. E além de um filtro, se ela for também uma técnica de julgamento, ela vai ter uma forma de lidar com o sistema de precedentes muito sofisticada e que a gente vai precisar estar aí bem atento para entender como que a gente, às vezes, trava algumas tendências ou incentiva outras, né? E aí, meninas, talvez para a gente também fazer um último, eu não sei como é que está no tempo, mas, enfim, fazer um último bate-papo, do que a gente vai precisar, então, pensar em termos de regulamentação para ela, feito todo esse panorama de problemas, né? Porque eu falei assim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu também tenho que falar do pessimismo, do lado pessimista da coisa, né? De onde é que eu estou vendo aí e vão ser problemas para a gente enfrentar. E seja pela lei, seja pelo regimento interno do STJ, eu separei alguns temas aí para a gente ficar produzindo material sobre isso, levar aí alguma
consideração de pé de orelha para esses formadores de opinião lá do STJ ou do Congresso, né? Porque eu sei que o mundo é muito pequeno, então talvez a gente tenha aí chances de influenciar minimamente nesse debate, né? Os critérios de seleção, né, dentro do próprio acervo do STJ ou do próprio acervo do que já existe nos TRFs, nos TJs, quem que vai cuidar disso? Como é que a gente consegue estabelecer, de repente, critérios já claros e objetivos para a seleção do que existe? Critérios de deliberação, né? A gente vai, por exemplo, ter um plenário virtual da RQF, como a gente tem no do Supremo, porque o Supremo, o que ele faz? Antes de afetar um tema, né, quem não conhece, ele tem um plenário virtual da repercussão geral, que é só para dizer se aquele tema tem ou não tem repercussão geral, com 3 caixinhas. Os ministros marcam se a matéria é constitucional, sim ou não, se a matéria tem repercussão geral, sim ou não, e se é uma reafirmação de jurisprudência, ou seja, o Supremo já tratou sobre aquilo, e se ele marcar sim, aquele plenário virtual que seria só para análise da repercussão geral, ele já vira também um plenário de mérito. Então, a questão sai julgada dali, ou seja, tem questão constitucional, tem repercussão geral, e eu estou entregando essa decisão de mérito, dali já julga, acabou. Então, vai ser parecido? Não sei o que o STJ está pensando. É um modelo a ser copiado? Aí também dando um pouco de pitaco pessoal. Eu acho que é muito simples esse plenário virtual. Porque, como eu dizia, se existem várias questões dentro de um acórdão, como é que eu estou julgando como se fosse uma coisa só? Às vezes tem 2 questões constitucionais dentro do mesmo recurso. Ou pior, eu tenho uma questão preliminar que, se eu não superar, eu não posso entrar no mérito. E aí, como é que eles julgam isso? Só por um viés superficial do recurso? Esses recursos são super complexos, a gente falou sobre isso, o que era condição necessária, o que era condição suficiente, e sobretudo, né, a gente dizia, se eu tiver um acordo do STJ, eu tenho um caso, gente, aí também vou falar para vocês uma dor, é um RE do STJ, está sendo julgado pelo plenário do Supremo sem ter passado pelo plenário virtual. Como? Não sei. Ele está no mérito, teve uma preliminar de infraconstitucionalidade que foi trazida pelo relator, mas ele sabia que ele ia ficar vencido e que já engajou. Tá aqui, ó, não deviam conhecer desse recurso, não. Mas toma esse mérito para vocês analisarem. E os votos que se sucederam, todos entraram no mérito. E aí eu gritando, dizer, gente, esse processo nem passou pelo plenário virtual, o Supremo não pode julgar um RE sem ter antes analisado se tem ou não tem repercussão geral. Favas contadas, me digam o que vocês acham sobre isso. Critérios de deliberação, né, que eu falei. Quórum de votação. O que vai ser uma maioria para rejeitar ou não rejeitar, né? A Constituição na repercussão geral trouxe, agora eu estou até confusa se para a repercussão, para a RTF ela trouxe ou não, mas enfim, a gente pode esmiuçar isso independente, reforçar uma coisa que aconteceu, por exemplo, na repercussão geral. Quem calava no plenário virtual da repercussão geral consentia, mas isso é um absurdo, né? O voto que não é posto, ele não pode ser considerado por um lado, presumidamente. Então, isso, por exemplo, a gente talvez possa fazer aqui, na RQF. O órgão julgador, né? Hoje, os repetitivos e os IACs, eles são todos processados eletronicamente no STJ. A gente vai manter o mesmo padrão? A gente vai mudar isso? Porque eu acho que a RQF ela não pode ser competência de turma, por exemplo, né? Eu acho que necessariamente ela tem que engajar já na sessão, porque não adianta ter uma RQF julgada de um jeito numa turma e na outra diferente. Então, necessariamente, ela pressupõe já um órgão acima, que já pacifique o entendimento das duas. Então, o órgão julgador é uma questão a ser definida, o lugar de afetação, se físico ou virtual, a necessidade de ampliação do contraditório. O STJ é muito reticente, por exemplo, para admitir amicus curiae. Ele tem que mudar essa postura. O Supremo admite amicus curiae, enfim, há muito tempo, com muito mais facilidade. O STJ vai precisar mudar essa cabeça. Outra coisa que tem sido muito comum nas repercussões gerais é que talvez na RTF a gente tenha que pensar audiência pública. O Supremo puxa e diz, olha, venham todos os especialistas darem pitaco nesse assunto que eu vou julgar. Será que o STJ está preparado para isso? Ele entende a necessidade disso? Critérios de revisão, superação e reafirmação da jurisprudência. Fazer um pouco, então, olha, eu estou na primeira RQF aqui que eu estou afetando, revendo o entendimento repetitivo. Não, eu estou superando, eu estou reafirmando.
Porque às vezes vai ter vizinho. Eu já tive um repetitivo e vou ter uma RQF. Pode ser? Enfim, eu preciso entender melhor como é que isso vai se dar. Um alinhamento mais claro entre Supremo e STJ. Eu acho que essa regulamentação podia focar nisso. Como eu disse, há muita hipótese de sobreposição. Cabimento de reclamação, a gente também já falou sobre isso. As hipóteses de presunção, se vão ser relativas, se vão ser absolutas. O Código, a Constituição, quando trouxe algumas hipóteses, ficou essa dúvida. Mas isso aqui, presume-se que tem repercussão, relevância da questão federal, ou já é uma presunção absoluta? Ou seja, tem. A Constituição trouxe já de forma impositiva. E a Constituição, gente, com todo respeito, né, enfim, aí a gente às vezes tem que ser técnico mesmo, misturou um pouco alguns critérios que não se compatibilizam, assim, né? Por exemplo, valor da causa e matéria do dito, enfim, são critérios meio confusinhos, né? Então, a gente precisa entender também melhor essas hipóteses, separar mais bem aí organizado o que é banana com banana, abacate com abacate, né? A publicidade dessas aplicações precisa ter também algo muito mais transparente, definitivamente engajar tanto os jurisdicionados quanto nos JEPs, né, todos esses núcleos, enfim, os próprios desembargadores estarem mais atentos a isso. Os critérios de suspensão nacional desses processos, o Supremo ainda patina muito, gente. Tem questões que são suspensas, aí alguém chega lá e fala assim, mas, ministro, o senhor está travando algumas questões probatórias que vão depois, enfim, se exaurirem, eu não vou ter como produzir essa prova, o que eu faço? Eu não quero violar a jurisdição, a sua decisão de suspensão, mas, enfim, é impossível. Então, calibrar melhor, coisa que o Supremo ainda não fez, mas aprender com que o Supremo também ainda está em fase de aprendizado e fazer diferente, do tipo assim, existem vários níveis de suspensão. Eu posso suspender tudo, da primeira instância até o que eu tenho já no Supremo, ou eu posso dizer o seguinte, olha, tudo que está em segunda instância, deixa a sentença rolar. Ou então, tudo que está em instrução, fase probatória. Não, tudo que já é recurso especial ou recurso extraordinário interposto, travou. Então, eu tenho calibragens que a gente ainda não tem na prática da repercussão geral e que, para a RQF, a gente já pode fazer diferente. E critérios de indexação. O Supremo, gente, tem tido um trabalho muito bonito, desde a presença do Fux, se eu não me engano, veio primeiro o germenzinho disso, via CNJ, e mais recentemente o ministro Barroso sofisticou muito, que é o quê? As emendas, né, estarem mais padronizadas e você ter uma previsibilidade melhor sobre o que foi posto em julgamento, a questão decidida e a tese fixada. Essa organização parece boba, mas não é. Porque se você tem um padrão e você consegue encaixar as decisões nesse padrão, você torna a interlocução muito mais fácil para quem vai pegar aquele precedente e entender, tipo, o que foi julgar? Entendi, então tá bom. Porque antigamente cada um fazia um pouco essa sua indexação, né, à sua maneira. E aí as pessoas não se conversam, né? Eu tenho um critério, eu sou mais esmiuço melhor o meu acordo aqui em termos de, né, indexação, e tem outras pessoas que, enfim, ou então colocam coisas que não tem nada a ver, que não foram objeto de julgamento, a gente já teve muito problema com isso. Então, assim, trazer também um pouco essas aflições para a gente tentar entender como que a gente direciona como doutrina, como advogado, como aplicador que está atrás desse lugar do balcão aí, para falar, olha, vamos fazer então diferente com a RQF, vamos aprender o que já deu certo, já deu errado, e vamos já trazer algo mais robusto, né? Porque vai ser um super precedente. Acho que falei muito, né? Foi maravilhoso, Carol. Esses últimos pontos que você colocou, de fato, são pontos aí que merecem não só reflexão, mas um agito, né? Por parte da OAB, da doutrina. A gente está aí às vias de uma regulamentação legal, ou talvez uma discutível regulamentação regimental da matéria. Então, acho, principalmente aqui do nosso lado, né? Como advogados, nós temos que ficar muito próximos, estar muito atentos aí, de maneira que a gente possa influenciar e não deixar essas questões se perderem. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, toda a luz que você trouxe para uma questão que provavelmente em pouco tempo vai voltar-se à ordem do dia e andou adormecida
no último ano e meio, mas vai voltar aí para a ordem do dia. Enfim, agradecer, te dar parabéns, como de costume, pela aula brilhante que você deu e dizer que você vai ser sempre muito bem-vinda aqui no nosso Quartas. Imagina, eu só trouxe minhoca, né? Eu nem sei se eu trouxe luz, eu trouxe um pouco de trevas, eu acho até, né? Do tipo, vai dar errado, cuidado com isso, enfim. Carol, foi maravilhoso, super aula, Ivy, eu também gostei bastante. Carol, eu acho que é um debate super necessário. A gente precisa muito pensar em tudo que você falou, que a gente conversou aqui, para dar continuidade, seja por um caminho ou por outro. Então, assim, a gente conseguiu tratar de vários temas que eu acho que são urgentes, tanto para a gente que trabalha na admissibilidade, porque também não é fácil lidar com isso, entendeu? Não é fácil trabalhar com aquele 1030 e com infinitas questões que acontecem, entendeu? Então, e também imagino que não é fácil para advogado, então a gente precisa pensar muito nisso, e o sistema de precedentes não vai voltar mais, então, assim, a gente tem que lidar com essa situação, né? Bem ou mal, é o que a gente tem. Mas muito obrigada, Carol, foi maravilhoso, foi uma super aula, adorei. Imagina, gente, olha, eu estou à disposição, enfim, que vocês acharem que também eu posso aí dar mais pitaco, vocês contem comigo, é uma alegria, eu adoro as duas, apesar de conhecer menos Dulce, né? Mas, enfim, eu e Ivy, a gente já tem essa empatia há muito tempo, né? De uma colega também que é brilhante, você, Dulce, também tem mostrado muito valor, eu sempre escuto nos bastidores. Então, enfim, é só agradecimento, dizer que eu sigo à disposição, e, enfim, estou aqui em Brasília, qualquer coisa me alcança, tá bom? É isso aí. Então, Obrigada. até o próximo. Então, pessoal, esse foi o nosso 59º episódio. Nos aguardem no próximo Quartas Excepcionais. É isso aí, até o próximo.